Bom, boa tarde todas e todos. Bem-vindos à nossa Assembleia Geral, né, anual da ESOP Brasil. Ah, Temos aqui a nossa ordem do dia. Primeiro, providência sempre é nós escolhermos um presidente e um secretário para essa Assembleia Geral. Então, se vocês estiverem de acordo, eu atuaria como presidente, o Pedro como secretário. Pode ser? Todos Concordo. de acordo? Ok? Então tá, então fico eu como presidente da Assembleia, o Pedro, que é o nosso vice-presidente do capítulo, né, como secretário, tá? E a nossa ordem do dia é isso aí, né? O primeiro ponto vai ser a prestação de contas do exercício de 2025. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre os principais números e depois nós temos aqui os três membros do Conselho Fiscal conosco, né? O Paulo Renan, a Natália, o Flávio Yanai, tá? E eles vão apresentar o parecer para vocês, que tem que ser então aprovado pela Assembleia. Tá? Depois nós vamos concluir o processo eleitoral de 2026, né? As cédulas foram distribuídas a partir da sexta-feira da semana passada, né? Um período de 7 dias, né? E vamos concluir a votação, se alguém ainda não tiver votado, e aí vamos abrir a urna e proclamar os resultados. Terceiro ponto é a reforma do Estatuto Social, né? Na convocação, vocês receberam, né, os links da convocação da Assembleia, né, os links para a proposta de revisão que a diretoria está propondo. O Pedro vai conduzir esse ponto da pauta. E depois temos a possibilidade de assuntos gerais. Então, vamos começar, né, com a apresentação breve aqui dos principais números da nossa prestação de contas de 2025. Né? Quando o ano iniciou, nós estávamos com um saldo, né, em 1º de janeiro, de R$ 26.740, né? Ah, e terminamos o ano, em 31 de dezembro, com R$ 683.000. Pode ser, né? Ah, um aparente resultado líquido enorme, né? R$ 656.000, né? Para um total de receitas de 1.109.000, um total de despesas de R$ 452.000. Mas já vai ficar claro, né, qual é o principal motivo desse aparente enorme resultado líquido positivo. Tá? Isso tem muito mais a ver com o fluxo de caixa em função da época em que a gente recebeu auxílios ao longo do ano. Tá? Mas, enfim, né, estamos, né, numa situação tranquila, né, financeiramente. Tá? Então, aqui estão as principais receitas que nós recebemos ao longo do ano. Né, como nos anos anteriores, né, depois a gente vai divulgar, vai colocar no portal, vai divulgar na lista de membros um documento que tem todos esses números, né, e uma breve explicação sobre eles, né. É um documento de 3, 4 páginas, né, que fica fácil para quem quiser depois rever esses dados todos. Também o próprio PowerPoint vai estar disponível no nosso portal para quem quiser olhar. Tá? Então, nós recebemos da ISOC Foundation, né, a fundação da Internet Society, com a qual a gente sempre recebe muitos auxílios, e esse ano também um pequeno auxílio diretamente da ISOC, não da ISOC Foundation, né, o total de 290.582 reais, né? Veio a segunda um projeto, né, em criptografia em parceria com o IPREC, um projeto que já tinha começado em 2024, se estendeu durante todo o ano de 2025 e termina agora, esse primeiro semestre de 2026. Né, foi uma segunda parcela de US$ 25.000, né, um projeto todo de 50 mil. A primeira parcela tinha sido recebida em 2024. Né, houve um apoio da ISOC Foundation para o Youth LAC IGF desse ano, de 2025, né, de US$ 10.000. Né? A gente tem já há algum tempo feito essa parceria com o Youth KGF, né, e feito a solicitação para a ISOC Foundation, já que o Youth KGF não tem personalidade jurídica própria, então nós fazemos, né, essa parceria, recebemos o recurso e fazemos alguns pagamentos e repassamos o dinheiro necessário para pagar as despesas do evento. Recebemos US$ 9.000 de apoio administrativo. Esse é um valor que aumentou até o ano passado, anterior, né, 2024. Era um valor de US$ 4.000 apenas. No ano passado, a ISOC criou o que eles chamam de add-on,
né? É um adicional de até US$ 5.000 que pode ser solicitado pelos capítulos que estão, né, com uma situação em bom estado, né, com todas as suas obrigações em dia, né, então nós solicitamos esses US$ 5.000 adicionais. Né. Depois, para o quinto seminário de governança das redes, se pediu também um pequeno grant da ISOC Foundation de US$ 5.000, que foi grande parte repassado para o IRIS, né, para despesas gerais do evento. A gente foi parceiro do Iris nesse evento, realizamos alguma uma atividade lá em paralelo, né? Recebemos também, esse foi o auxílio recebido diretamente da ISOC, não da ISOC Foundation, foi para uma oficina de criptografia, uma parceria com o Instituto Aaron Swartz, que foi realizado justamente lá durante o seminário de governança das redes, né? São outros US$ 5.000. E, finalmente, uma outra parceria com o Instituto Aaron Swartz, que foi uma atividade promovida por eles durante o Global Encryption Day, né, que é organizado todos os anos pela Global Encryption Coalition. Foi um valor de US$ 1.400. Depois, tivemos outros apoios financeiros, principalmente um projeto de criptografia em parceria com a Meta, né, na verdade, um apoio financeiro da Meta, mas diferentes atividades dentro do projeto, um projeto com um escopo bem grande, com várias atividades, parcerias com o IRIS, o IPREC e o Instituto Aaron Swartz, novamente, total de R$ 528.000. E esse aqui é principalmente a razão daquele saldo líquido muito grande, né, do ano passado, de mais de R$ 600.000, porque o recurso desse projeto de criptografia chegou nos últimos dias de dezembro, né? Então, o projeto já tinha começado um pouco antes, novembro, dezembro, mas o valor só foi depositado, acho que foi dia 27 ou 28 de dezembro, né? E então estava na conta, né, no momento, né, do fechamento do balanço em 31 de dezembro, e as despesas desse projeto estão ocorrendo agora durante o ano de 2026, né? Mas esse valor de mais de R$ 500.000 ficou na conta na passagem do ano. Tivemos um auxílio de 2.000 e poucos dólares, né, US$ 3.000, que foi da Association for Progressive Communications, é o programa LockNet, para um projeto de rede comunitária numa comunidade quilombola interior de São Paulo, R$ 18.000. E depois nós recebemos ainda, isso também explica um pouco das receitas maiores em 2025, o fato de que nós recebemos restos de auxílios de atividades realizadas em 2024, mas que não, os aportes financeiros não tinham sido integralizados em 2024. Parte desses recursos entrou só em 2025 para o pagamento das contas que estavam ainda pendentes, né? Houve um projeto grande de redes comunitárias em parceria com o IRIS, né, também da APC, do programa LockNet, né, já tinha sido recebido uma parte maior do auxílio. O total foi US$ 72.000, mas essa parte de R$ 98.000 entrou só em 2025. A mesma coisa para um evento paralelo que a gente realizou junto com o Youth KGF de 2024, que foi na Colômbia, né, um auxílio que a Meta é, aportou, né, e o valor só entrou no início em janeiro de 2025. E também nós né, desenvolvemos ao longo, principalmente de 2023 e 2024, uma campanha Pedágio na Rede, em parceria com o ITS do Rio de Janeiro, com o apoio financeiro da AIA, Aliança pela Internet Aberta, né, e também houve um valor final aí que foi repassado no início de 2025, mas que correspondia a atividades feitas em 2024, né, R$ 14.000. Recebemos R$ 25.000 e 900 de anuidades de 4 membros organizacionais pagantes, né, R$ 2.105 de anuidades de membros individuais e R$ 315 de outras entradas, pequenos saldos de aplicações financeiras na nossa conta bancária. Valores dispendidos, né? Nossa, teve o repasse para o IPREC daquela segunda parcela do projeto de criptografia apoiado pela ISOC Foundation, R$ 117.000. Repasses para o IRIS, correspondendo a duas atividades diferentes, aquela consultoria de redes comunitárias de 2024, né? O restante do valor, e também o seminário de governança das redes, que teve um small grant específico, R$ 74.000.
repasses para o Yutzlak EGF, parte dos US$ 10.000 recebidos foram repassados a ele, algumas despesas nós pagamos diretamente. Houve um repasse para o Instituto Aaron Schwartz, um projeto Codifica Kits, que foi um projeto também com apoio da ISOC Foundation, que parte do repasse foi feito apenas em 2025. Depois teve várias despesas de projetos conduzidos diretamente pelo capítulo, né, atividades de projetos, alguns deles em parceria, né, de consultoria em redes comunitárias, por exemplo, que é conduzido por uma equipe própria nossa, o projeto de criptografia com parceria da Meta também, né, equipe própria, né, e aquele esse projeto de redes comunitárias na comunidade quilombola que eu mencionei também, pagamento direto nosso. Então, isso tem um total de R$ 82.000. Depois, organização de evento próprio, né? O nosso encontro anual, que a gente realizou em Salvador, né? No dia zero do FIB, e algumas, né, despesas de participações de membros da diretoria em eventos. E, finalmente, patrocínios que a gente concedeu para três diferentes atividades: um hackathon feito pelo Instituto Federal do Sertão, né, em parceria com a gente, um apoio para o encontro anual da rede de pesquisa em governança da internet e também um aporte adicional que a gente deu para o projeto Codifica Kits do Instituto Aaron Schwartz, em função de algumas atividades adicionais que eles tinham feito. Então, um total de 8.600 em patrocínios. E depois tem as despesas administrativas tradicionais, né, confecção de brindes, ah, foram R$ 12.000. Isso foi pago principalmente com aquele auxílio administrativo, né, da ISOC Foundation, impostos diversos, né, INSS, ISS, imposto de renda, que a gente infelizmente paga cada vez que recebe ou envia recursos do exterior ou para o exterior, tem que pagar imposto de renda pagar o IOF, né, e pagar imposto de renda também. Aliás, eu esqueci de colocar IOF aí junto. Depois a nossa profissional de comunicação, a Sofia, né, que trabalhou ao longo do ano inteiro, a empresa de assessoria contábil, a Balancet, né, que também pagamos mensalmente para eles. Houve também confecção e impressão de materiais de divulgação variados, também isso aí foi com recursos. Todas essas despesas aqui, na verdade, foram pagas com dinheiro daquele auxílio administrativo que nós recebemos da ISOC Foundation. Depois, serviços administrativos gerais, pagamento da anuidade do Zoom, que é US$ 170, despesas variadas de cartório, registro de documentos, e taxas bancárias diversas, né, que a gente paga para o Itaú, onde nós temos a nossa conta bancária única. Total de R$ 50.800 de despesas administrativas em geral. Tá? Então, agora, deixa eu ver. Isso. Tá? A gente pode passar, então, para o parecer do Conselho Fiscal. Eu vou compartilhar a tela, né, e vou pedir que eles mesmos, então, façam a apresentação. Eu vou compartilhar o parecer deles. Um momentinho apenas. Deixa eu ver onde é que está. Por que eu não estou achando aqui? Está aqui. Ok? Estão vendo? Sim. Sim. Paulo, Então, ah, Tocos, Paulo Renan, Natália, por favor, fiquem à vontade aí para ver como é que vocês querem conduzir. Não sei se vocês querem que eu vá passando aqui, vocês vão fazer a leitura ou como é fica que. só de Paulo. Paulo? Alô, Paulo? alô? Ah, o Paulo disse que não consegue. Bom, Não, acho que aí pode ser eu e o Tocos, né? A gente Vamos lá pode então. fazer meio que uma leitura não, aqui. pode ser. Senão o professor É, também acho pode que a ir. gente pode, Tá aqui. eu posso tentar então. Vai então. Aqui, então a gente fez a análise, né, da documentação contábil que foi disponibilizada através da, de um Google Drive, né, que o professor Flávio já vem usando essa possibilidade aí para compartilhar toda a documentação de forma aí, né, cada vez aprimorada, né? Então a gente também reconhece, como eu já fui, né, do Conselho Fiscal já algumas vezes, então
também coloco isso como um reconhecimento, né, que cada vez mais tem mais transparência em relação Evoluiu aos muito. documentos. Tá, evolui bastante, então a gente conseguiu e verificar, né, os balanços, os demonstrativos financeiros, tem, né, pastas mês a mês para a gente poder verificar várias das informações. E a gente tem, assim, só alguns poucos pontos de atenção. Um deles que nos chamou a atenção também foi a questão do superávit contábil, né, que foi um resultado líquido bem alto, né, desse de mais de 600 mil, e a gente entendeu que, claro que isso não é vamos dizer, um lucro ou um resultado totalmente de sobra, né, do caixa livre, mas porque a entrada de dos recursos foram executadas no final do ano, né, e ainda para serem executados, né, nesse ano de 2026, né? Então, isso é uma das coisas que chamou a atenção a gente só colocou aí como, né, um ponto de atenção, né? A gente também, né, aí verificou os repasses a terceiros, né, e prestação de contas, que teve esse total de 251 mil reais para várias entidades parceiras, né, que tanto fizeram aí projetos ou alguns eventos, como o professor já muito bem apresentou, né, de forma sucinta nos slides anteriores, né? E a gente, assim, uma das coisas que a gente reforça, né, como uma recomendação, seria que as entidades apresentem, né, uma planilha de prestação de contas completa. A gente sabe que alguns projetos ainda não estão concluídos, então também, né, ainda não a gente não teve acesso completamente, porque a prestação normalmente é feita ao final do projeto, né? Então, claro, algumas coisas a gente pode verificar que estão lá, sim, notas fiscais de alguns dos projetos, mas sempre acho que relembrar isso como um ponto importante, né? A prestação de contas de todos os terceiros aí entidades parceiras que recebam recursos através dessa parceria, né? A questão dos impostos, né? Também a gente observou aí, né? A questão de um grande volume, né? Que existe por causa do pagamento, principalmente por causa dos pagamentos internacionais, né? Que acabam dando aí um grande gasto em vários tipos de impostos e ainda das tarifas bancárias, né? Que também é bem claro, isso aqui é importante da gente continuar monitorando sempre, né, para ver se está tudo regularizado em relação à legislação cambial tributária, né? Tem a questão do registro contábil de voluntário, que no total aqui foi, né, registrado como 182 mil reais, né, em forma de trabalho voluntário, né, que entra como uma receita e a despesa, né, que isso é importante quando a gente está lidando com a questão de uma organização como a ISOC, né, que é importante colocar essa contribuição, né, tanto nos dois quesitos. E, por fim, uma coisa que é uma sugestão seria a questão do controle e consolidade de projetos, porque é uma dificuldade, pelo menos eu posso dizer minha, né, que foi uma sugestão até minha, foi de visualizar exatamente essa questão de quanto que porque, como o professor muito bem explicou verbalmente, né, é, existem resquícios, né, de volumes de dinheiro que são ainda de 2024, que foram pagos em 2025 e coisas que entraram em 2025 e vão ser executadas em 2026. E às vezes só com os registros que nós temos lá não ficava tão fácil. A gente intuía, né? Claro, dava para intuir, mas não ficava extremamente claro a questão de quando que o projeto terminou e começou, ou Ah, vai terminar, né? Para a gente ah, poder ter timeline, né? uma visão um pouco mais geral do porquê as coisas, né, estão saindo dessa forma. Então, mas no geral, não sei se o Tocos quer adicionar mais alguma coisa. Não, acho que você falou tudo que era de Sim. importante. Acho que não tem Aham. mais nada assim.
Bom, Então, basicamente, assim, da nossa parte, a gente manifesta um parecer favorável, né? Que a gente acredita que está tudo dentro dos conformes, né? Pela nossa avaliação, né? E gostaria aí de recomendar a aprovação pela Assembleia, né? Das contas do ano passado, né? Então, é isso. Obrigado, Natália, Tocos, Paulo Raná, obrigado, Conselho Fiscal, pelo trabalho, por essa enorme ajuda que vocês dão para nós, né, de fiscalizar nossas contas. E a gente tem realmente procurado se esforçar de organizar cada vez melhor a documentação toda e ser transparente, mas é sempre bom receber essas recomendações para continuar melhorando no que for possível. Vou parar de compartilhar aqui. Algum dos presentes tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, seja para a diretoria, seja para os membros do Conselho Fiscal? Qualquer dúvida que queiram esclarecer, por favor, o momento é agora. Legal, professor. Na verdade, isso que a Natália falou é bem interessante. E aí, não sei se está todo mundo vendo as últimas planilhas que vêm da ISO Foundation. É lógico, evidentemente, que os recursos podem vir de fontes diferentes, mas uma coisa interessante é que em todas essas planilhas, elas vêm com aquela execução detalhada, né, dos projetos. E ali você tem lançamento, despesa a despesa, com data, com todas as informações que são referentes a esses pagamentos. Eu não sei se isso é um trabalho muito grande, ou se, uma vez tendo essas planilhas, ou tendo, né, uma padronização dos recursos que são executados pela ISOC, de subir para o Google Drive exatamente essa informação. Eu não sei se isso já é feito, mas mesmo assim isso ainda gera essa dificuldade, né, que a Natália citou, mas talvez seja um caminho para poder resolver essa questão de quanto dinheiro entrou, o que foi gasto até agora e o que está sobrando, que logicamente ainda não foi pago, né? Obrigado, Marcelo. É que tem casos e casos, né? Assim, por exemplo, esse auxílio administrativo que a gente faz, que a gente recebe, né, que são US$ 9.000, a Isoc Foundation não pede realmente a discriminação eh, exatamente no dia e com o recibo, a nota fiscal correspondente, etc., né? A gente consegue, e eles têm aceito isso, uma prestação de conta simplificada. Essas planilhas todas que a gente manda para a ISOC Foundation, tanto do pedido do recurso, né, do orçamento, como da prestação de contas final, isso tudo está disponível para o Conselho Fiscal. Está lá nessas pastas compartilhadas no Google Drive, eles têm acesso a isso. Mas o que acontece é que, né, no caso da despesa administrativa, não é pedido esse detalhamento, e em outros casos, o recurso é repassado em boa parte para uma instituição parceira, né? Para o IRIS, para o IPREC, para o Instituto Aaron Swartz, e quem faz a despesa detalhada são eles, e não nós, né? Então aí tem essa observação que o Conselho Fiscal fez de que essas organizações parceiras elas mantenham todas as despesas, né, todas, o controle, né, da despesa, aí tem, obviamente, né, até porque a Isoc Foundation exige isso e pode vir a pedir, embora não seja o padrão, né? Geralmente o que a gente faz essa organização, por exemplo, repassamos um cheque, ele nos dá um recibo do valor recebido, né, dizendo esse é um valor da segunda parcela do projeto de criptografia tal, né, no valor tal, e isso é suficiente para, perante a ISOC Foundation, justificar essa despesa, né? Que é quase todo o dinheiro do projeto, porque ele é simplesmente repassado. Então, se o que acontece obviamente, tem a recomendação para o IPREC, nesse caso, ou para qualquer outra organização parceira, de guardar todos os comprovantes de despesas, caso isso venha a ser solicitado pela ISOC Foundation, né? Mas não são documentos nossos, né? São documentos das outras organizações. Então, agora, isso que o Conselho Fiscal comentou, é uma questão de até que ponto nós poderíamos solicitar que tivéssemos cópia de toda a documentação contábil dessas despesas das entidades parceiras e colocar isso no nosso Google Drive. Na acho que verdade, a sugestão talvez seria enviar um template padrão da ASIC do Capítulo Brasil para essas empresas. pode ser, Pedir né? para A gente, pelo restringir. menos, mesmo que seja um pouco simplificado, mas que pelo menos tenha uma discriminação mais detalhada das despesas, eu concordo. Acho que é uma boa providência.
e a gente começar a disponibilizar isso para o Conselho Fiscal. Quero reforçar aqui a observação que o Pedro acabou de fazer aqui no chat, né? Agradecimento ao trabalho bastante sério do Conselho Fiscal, que vem, né, ano a ano fazendo recomendações de melhoria, que são sempre pertinentes, né? E a gente tem procurado atender sempre na medida do possível, né? A Natália, que já estava de conselhos fiscais anteriores, eu acho que o Tocos também, né? Acho que são testemunhas de que a gente tem melhorado na documentação que oferece para o Conselho Fiscal, na organização. Temos que agradecer a uma pessoa em particular, que não está aqui com a gente agora aqui durante a reunião, que é a Érica, né? Que quase todo mundo conhece, né? Que é a nossa anjo da guarda aí com toda a questão de documentação contábil, né? Ela que organiza essa planilha que o Conselho Fiscal tem acesso, ela que coloca todos os documentos contábeis, recibos, notas fiscais, extratos bancários, tudo, é tudo a Érica que faz para nós, né? E isso realmente uma ajuda que a gente tem da Érica que é imprescindível, né? Sem isso não nada funcionaria, né? Então, o nosso agradecimento muito especial para ela também. Gente, alguma outra observação? Um comentário? Se não, né, eu vou colocar em votação aqui na Assembleia, né, a aprovação do parecer, na verdade, né, do Conselho Fiscal, né, que parecer esse que está, né, sugerindo a aprovação das contas de 2025 da ASOC Brasil. Então, se quem estiver de acordo com o parecer do Conselho Fiscal, aprová-lo, fique como está. Que se alguém tiver alguma, né, quiser se abster ou fazer qualquer observação em contrário, por favor, se manifeste. Né? Não havendo manifestações, eu vou supor que todos votaram favoravelmente à aprovação do parecer. Ok? Vejo sinais de aprovação, então acho que podemos considerar aprovado e, mais uma vez, agradecer enormemente o Conselho Fiscal pelo trabalho e vamos tentar seguir melhorando e levando em consideração essas novas recomendações que vocês fizeram. Muito bem, muito obrigado, gente. Vamos voltar aqui então para o nosso. ah, Onde é que está a minha. Muito bem, o próximo ponto é o fechamento das eleições. Algum dos presentes, membro votante, não recebeu a cédula de votação ou ainda não votou e gostaria de fazê-lo, esse é o último momento para fazer isso, porque aí nós vamos fechar a urna, né, e proclamar o resultado. Tá? A princípio, todas as cédulas, né, foram enviadas na sexta-feira passada. Flávio, Uhum. eu não recebi, mas eu confesso que eu não tenho certeza se eu me lembrei de pagar na data. Aí queria que Ah, fosse verificado. Eu sei que eu fiz o pagamento, mas talvez tenha sido atrasado. deixa eu, já vou ver aqui só um pouquinho, Paulo Renan. Eu tenho aqui uma lista de membros. Porque a Teu nome não inadimplência é está na na, data, né? teu nome não está na lista. É porque é na data certa, né, que tem que fazer o pagamento. Aí acho que eu deixei Isso, passar a data. tinha que ter sido pago até o dia 19 de janeiro, que foi a data da convocação. Ou ter pago a anuidade do ano anterior, mas se teu nome não está ali na lista que a Érica preparou, né, dos membros votantes que estavam com a situação regular, né? Então, aparentemente, de fato, Professor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pois não. e verificar se isso aconteceu. Eu lembro que aconteceu a mesma coisa comigo uns 2 anos atrás, e eu cheguei a perguntar para a Érica se tinha meio que um aviso, por e-mail mesmo, né? Porque a gente sempre está, né? Os e-mails da AISC até tem um filtrozinho que já vai tudo ali para um cantinho especial. Um aviso para poder falar exatamente sobre o prazo, né, para pagamento. Eu não sei se isso passou a ser adotado, Não, o que mas se tem não, é fica uma. a sugestão.
Tá, beleza. É uma boa sugestão. Mas assim, o que acontece é duas coisas. A gente manda aviso na lista geral de membros, dizendo, olha, vai ter o processo eleitoral, né? As pessoas têm que ter pago a sua unidade, etc., até a tal data, né? A data da convocatória da Assembleia Geral. Isso é numa mensagem geral. Individualmente, o que se envia são as notificações, né, os pedidos de pagamento da anuidade. Então, aí são e-mails individuais enviados para cada um dos membros votantes registrados, que eles recebem uma mensagem nossa, pedindo pagamento. Então, se alguém não recebeu essa mensagem, então realmente temos um problema aí de comunicação que a gente teria que verificar por que que a mensagem não chegou. Mas, em princípio, se manda mensagem individual com a cobrança da anuidade para cada um dos membros votantes registrados. Não, de Poderíamos fato, acho que fazer, esse ano eu poderíamos recebi. fazer uma mensagem, enviar uma outra mensagem prévia, né, anterior, porque a anuidade sempre é paga no período de 1º de dezembro do ano anterior até 28 de fevereiro do ano corrente. Então, é nesse período que a gente espera o pagamento da anuidade. Então, a mensagem de cobrança da anuidade foi enviada lá no início de dezembro. O que acontece muito é que muito e-mails da nossa base estão desatualizados, então está para meio antigo. Às vezes as Pode pessoas ser, não pode recebem acontecer isso também. também, né? Pode acontecer isso também. Mas vamos verificar isso, Marcelo. Vamos verificar isso, sim, para talvez dar uma aperfeiçoada no sistema de notificação das anuidades para os membros votantes. Mas, enfim, bom, eu lamento que tenha, né, que possa ter havido esse problema com algumas pessoas que não, por causa disso, não estavam em dia com o pagamento da anuidade e não estavam, portanto, aptos a votar, né? Mas, enfim, temos essa eleição, como sempre, né? Nós renovamos a cada ano duas posições na diretoria. Neste ano, né, estão concluindo agora, em 5 de abril, os seus mandatos de diretor administrativo, né, o André Lucas Fernandes, e de diretora financeiro, a Giovana. E então eles estão terminando, a Giovana já no seu segundo mandato, né, o André em primeiro mandato, e nós tivemos duas candidaturas, uma para cada posição, né, a Camila Suzuki, como candidata a diretora administrativa, e o João Moreno Falcão como candidato a diretor financeiro. Tá? Então, eu creio que nós podemos considerar, né, encerrado o período de votação, né, e fechar a urna virtual, né, e proclamar os resultados. Tocos, podes fazer isso agora? Bom, finalizando aqui a urna, então, é, fechada. É, Tu consegues compartilhar a eu vou tela compartilhar, vou abrir a urna aqui, eu vou compartilhar. que não tenha, obviamente, informação, Não, nenhuma informação confidencial não, é um consolidado geral. é um consolidado geral, então tá. Então deixa eu te colocar aqui como co-host aqui para tu poderes. Deixa eu só um momentinho aqui. Ok? A princípio tu deves conseguir compartilhar. Então, ok. Ok, estão vendo? Estamos vendo, sim. Então, foram 60 votos ao total, né? Teve uma abstenção. Então, são 30 votos, porque cada voto foi contabilizado por um voto para o diretor administrativo, outro voto para o diretor financeiro. Foram 29 votos para Camila Kemi Suzuki e 30 votos para João Moreno Falcão. Em branco, nenhum e uma abstenção. Beleza, vocês entenderam, né? 60 votos, porque são 30 pessoas que votaram, né? Foram 30 pessoas que votaram, cada uma deu 2 votos, são um total de 60 votos que foram contabilizados. Perfeito. Ótimo. Obrigado. O Tocos é o nosso, né? O nosso TSE, é o nosso sistema eleitoral, né, que faz todo o controle do sistema de votação,
né? Muito obrigado, Tocos, pelo trabalho de sempre, né? A De comissão nada. eleitoral, né? Estava eu na presidência da comissão eleitoral, mais o Pedro, a Laura, o Tocos e a Érica, né? A Érica que tem todo o controle dos membros aptos a votar. Então, muito obrigado à comissão eleitoral pelo trabalho, muito obrigado ao Tocos em particular pelo controle do processo, né, eletrônico de votação. E parabéns para a Camila, parabéns para o João pela eleição. Eles estão presentes. Se quiserem fazer uso da palavra, dizer alguma coisa, né, fiquem à vontade, né? Prazer em tê-los na diretoria. Os mandatos começam em 5 de abril, na verdade, né? Até lá ainda temos o restinho do mandato do André e da Giovana. Professora, eu É, só queria, enfim, agradecer pela indicação e pela confiança. Acho que eu venho trabalhando dentro da ISOT, especialmente dentro do GTRI, e é legal poder dar mais espaço aqui dentro da ISOT. Eu espero que eu possa realmente contribuir aí especialmente com a organização, né, com a governança e a gestão dentro do capítulo. Eu acho que é isso. Agradecer demais pela confiança. Obrigada. muito obrigado, Camila. Obrigado por ter aceitado essa missão. João, Olá, eu gostaria muito de agradecer também o voto de confiança, estar ingressando aí com esse papel tão importante dentro da ESA Brasil. Estou bem animado com os próximos passos, com assumir esse novo desafio e a gente vai se ver bastante. obrigado, João. Obrigado também pela disponibilidade aí e pelo interesse, né, para assumir essa missão, né, junto com a gente, né? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Um comentário? Eu acho que o André e a Giovana, né, eles não estão presentes para fazer sua despedida, embora seus mandatos ainda vão durar mais 15 dias. Mas, então tá, gente, parabéns mais uma vez, Camila, parabéns, João, bem-vindos à diretoria, né? Vai ter bastante trabalho. Flávio, rapidinho, parabenizar a organização aí de fazer a assembleia antes de encerrar os mandatos atuais, que é sempre um problema que a gente vê em outras associações, uma organização mesmo exemplar. Não é pouca coisa. Obrigado, Paulo, obrigado. Obrigado. É, acho que uma outra coisa também é agradecer aí ao conselho, né, ao comitê eleitoral, né, que organizou também as eleições. Acho que é importante reconhecer aí o trabalho da comissão eleitoral, né? Obrigado, Natália. A Beleza. Natália é a nossa embaixadora na Alemanha, né, Natália? É isso A filial aí. alemã da Eishockey Brasil. Ficamos felizes de ver a Natália, mesmo à distância, continuando, né, nos ajudando, interessada nas coisas do capítulo aqui. Obrigado, Natália. Gente, então vamos continuar com a nossa pauta, passar ao próximo ponto da pauta, que é a nossa reforma do Estatuto. E eu vou pedir o Pedro que conduz essa parte agora da Assembleia, né? E ele vai compartilhar a tela com vocês e fazer uma. Eu quero lembrar, né, que a gente tinha divulgado já quando foi feita a convocatória, né? E depois, né, os outros lembretes que a gente mandou ao longo desse período, né, dos últimos 2 meses, né, que tinha lá os links para tanto uma versão com as marcas de revisão, né, mostrando tudo que foi alterado, e é um número grande de alterações que estão sendo propostas, e também uma versão limpa, né, para se ver a versão final, né, que vai ficar, né? Então, né, você pode deixar claro, essa é uma proposta da diretoria, foi discutido na diretoria ao longo de 2, 3 meses antes, lá, no final do ano passado, e foi aprovado formalmente pela diretoria numa reunião para poder ser trazido aqui para consideração da Assembleia. Então, vai lá, Pedro. Obrigado, Flávio. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, só dar alguns destaques, até porque o estatuto não foi um estatuto de uma revisão extremamente aprofundada, mudando vários pontos, com alterações super significativas, né? Até o primeiro ponto.
dá para destacar esses que são mais relevantes. Mas ele é, em boa parte, uma atualização normativa, então tem um foco bem grande na desburocratização e conformidade legislativa, então problemas que a gente teve com os cartórios, ao longo dos tempos a gente mudou o estatuto para poder passar a prever eles preventivamente, a evitar eles, né? E com a remoção também de disposições obsoletas, desnecessariamente rígidas, então a gente tinha essa versão do estatuto de novembro de 2019, agora vai entrar, né, com atualização em março de 2026. Tem essas tem também bastante alteração pro forma, de ou linguagem para tornar a leitura mais fluida, ou de realocação de alguns parágrafos para de uma forma que a gente considerou que ficaria mais adequada, né, para a leitura e interpretação do estatuto. Dessa parte da remoção das disposições obsoletas, o grande objeto é as disposições transitórias ao final, que eram feitas ali, por exemplo, para ajustar com essa alteração, com esse regime de eleições que a Exo Brasil tem de rotatividade de cargos parciais, né? Então a gente não muda a direção toda de uma vez. Isso, para poder começar a valer, precisou de umas disposições transitórias, essa parte final inteira foram suprimidas. E também incorporar no texto do estatuto, né, práticas que nós já tínhamos, ou questões que estavam no estatuto e não eram mais, que eram colocadas como opcionais, não eram mais realizadas, e a gente considerou que era melhor, então, parar de prever. Alguns desses pontos de destaque do que a gente teve de alteração no estatuto foram as formalizações das reuniões e assembleias no formato híbrido ou totalmente remoto, né, que é algo que passou a ser mais focado na legislação brasileira, principalmente com a pandemia, e agora essa previsão nos peças do estatuto é importante para evitar problemas com o cartório, dá um pouco mais de agilidade para a convocação das assembleias gerais, com a redução de 60 para 30 dias, e a inserção explícita de alguns princípios, né, de adequação à proteção de dados, para a gente ficar um pouco mais em conformidade com a LGPD e demais legislações relacionadas à privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. Um ponto importante, se quiserem em algum momento que a gente aponte quais são essas mudanças mais exatamente no estatuto, por favor, fiquem à vontade para perguntar, ou pelo chat, ou abrindo o microfone, que aí nós retomamos mais precisamente quais foram essas mudanças ali no texto estatutário. De forma geral, a gente também buscou, como eu falei no começo, uma maior flexibilidade do funcionamento institucional para evitar esses problemas com o cartório, para permitir que a Exo Brasil se adapte aos momentos em que nós vamos passando de uma forma um pouco mais rápida ou mais flexível de maneira geral. Um grande exemplo disso foi a possibilidade de a diretoria criar organismos, deixar explícito, né, essa mecanismo da diretoria de criar organismos internos, consultivos operacionais, a exemplo do que a gente já tem com os próprios grupos de trabalho, que a gente já tinha da soberania, né, o GT de responsabilidade intermediários, que é mais clássico, o GT agora de criptografia, são órgãos órgãos não, né, organismos que ajudam no funcionamento do dia a dia da AISO Brasil, então agora a gente tem essa previsão de governo um pouco mais expressa. Nós temos uma mudança importante também nesse aspecto de governança mais amplo, que também é relacionado a alguns problemas com cartórios que já ocorreram, mas de reforçar essa independência e autonomia da AISO Brasil em relação à AISO Internacional, que nós somos um capítulo reconhecido, tem uma relação de cooperação e tem um certo nível de compliance, né, do que o capítulo deve ter em relação à AISO Internacional, mas a gente não tem essa possibilidade ou capacidade de representação de uma pela outra, e tem uma independência, essa grande independência, grande autonomia em relação à organização internacional, agora está mais explícito no estatuto, até inclusive com a supressão dos princípios da AISO internacional, que, claro, continuam existindo, a gente continua aderindo a eles, mas eles não são mais reproduzidos ipsis literis no nosso estatuto. Tem também uma inserção de uma cláusula que é uma cláusula relativamente padrão, né, para organizações da sociedade civil, que é essa obrigação explícita de atividades políticas partidárias pela entidade, que não tem esse viés de atuação, então isso agora passa a constar no nosso estatuto de forma explícita.
dentro daquela linha de maior flexibilidade que eu tinha comentado, a gente colocou agora a possibilidade de, a depender do momento, dependendo da necessidade, a diretoria, enquanto mantém os 6 cargos principais, pode também agora criar 2 diretorias sem legislação específica para demandas temporárias, em que se considere que é importante, né, ter esse apoio a mais de outras pessoas dentro do corpo diretor. E uma definição de ritos mais claros para esses processos relacionados à diretoria. Então, funções do presidente, funções do que a diretoria pode fazer, tudo isso foi um pouco mais esclarecido, tanto de acordo com as práticas do que era relacionado, quanto em pontos de aprimoramento que nós fomos identificando ao longo dos anos. Deixa eu ver aqui. Um dos pontos que a gente também buscou nessa parte de buscou melhorar nessa parte de flexibilidade e modernização de conformidade regulatória foi se eventualmente a gente for fazer parcerias com entidades públicas, já que um dos escopos, uma das linhas de atuação da ASIC Brasil, no plano de ação dos últimos anos, sempre foi diversificar um pouco mais as parcerias que nós estávamos fazendo, inclusive com setores diferentes, e evitar ficar dentro dos mesmos círculos, né? E aí nós fizemos essa alteração estatutária para que quando forem feitas, se forem feitas as parcerias com os órgãos públicos, o nosso estatuto estivesse adequado ao que é normalmente exigido para permitir essas contratações. Dentro dessa linha também a gente mudou para que a destinação dos patrimônios em caso de dissolução da do Brasil eles fossem obrigatoriamente para organizações sem fins lucrativos com finalidades similares. Dentro dessa linha de processos relacionados à diretoria, serem mais claros e estarem mais explícitos dentro do estatuto. Também ajustamos o texto para que os termos de despesa de viagem, a da associação com a sob critério da diretoria e sempre respeitando a disponibilidade orçamentária, garantindo, né, que tenha esse uso mais responsável com previsão expressa no estatuto. E, finalizando, em linhas gerais, a gente teve essa previsão de tentar, o objetivo, né, foi modernizar um pouco o estatuto, sem grandes ajustes, sem grandes mudanças. A gente considera que o estatuto, em linhas gerais, ele continuava adequado, mas com esses pontos que foram acumulando durante os anos, de mudanças que ou são importantes ou são úteis para um melhor funcionamento da entidade. Então foram acumulando, e a gente foi trazendo, anotando eles e trazendo nesse momento de alteração para fazer todos eles juntos, buscando fazer com que o caso, por exemplo, fosse uma instituição mais deixar mais claro nessa independência, torná-la mais efetiva, mais flexível e manter e reforçar esse caráter técnico da entidade. Então, eu acho que é isso. Fico aberto agora aqui para dúvidas, esclarecimentos que considerem úteis, necessários, e passo a palavra de volta aqui agora para a Assembleia e para o Flávio fazer algum comentário que considere E oportuno. eu queria fazer só um pequeno adendo, lembrar que, em função dessa parceria que existe com a Internet Society Global, o estatuto, né, o novo estatuto tem que ser aprovado, né? É como uma espécie de bênção, né, de que eles olham para o estatuto, eles não vão entrar no mérito de quais diretorias nós temos e quais atribuições e detalhes de como é que a gente faz as coisas, mas eles só querem ver se está de acordo com os princípios da Internet Society Global, né? Então, isso é uma coisa que a gente fez, né? Porque né, aprovar aqui na Assembleia e depois descobrir que tinha uma ou outra pequeno detalhe, né? Que uma pequena objeção que a ISO Global poderia ter de arrumar alguma linguagem em algum artigo, alguma coisa lá. Então, a gente fez isso antes, né? A gente submeteu para a ISO Global, eles olharam, disseram que está tudo ok, que não tinha problema nenhum, né? Então, essa é em função né, dessa parceria que existe, essa é uma exigência, né, de que eles possam olhar para o estatuto do capítulo e verificar que ele está conforme com os princípios da ISOC Global. Eu queria fazer só uma perguntinha, Pedro. Eu vi ali no slide anterior que vocês fizeram alguns ajustes em relação ao MIROSC, né? A destinação obrigatória de ativos está no MIROSC. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Não, acho que essa é a única que eu vi aqui do MIROSC. Mas a pergunta, na verdade, é a seguinte. Vocês deram uma olhada no MIROSC, inclusive teve edição nova agora, em 2025.
inclusive para regras de transparência ativa para poder fazer parceria com os órgãos públicos, se vocês chegaram a olhar todos os requisitos. Porque eu lembro que tinham regras de não pode ter distribuição, né, do superávit com diretoria. Tinha algumas regras, são 4, se eu não me engano, do Mirosca antigo e do de 2025, para estabelecer parceria com entes públicos, surgiram mais algumas regras lá. Então, queria tirar a dúvida para poder ver se vocês olharam esse manual. E a segunda coisa não é ainda uma luz vermelha, mas nós vamos ter que ficar de olho para ver se isso vai ser regulamentado de outra forma. Parece que saiu, eu esqueci o número agora, mas saiu alguma daquelas instruções normativas da Receita Federal de que entidades sem fins lucrativos vai acabar aquela isenção automática do imposto de renda. E aí, então, vai ter pagamento de imposto sobre receita bruta. Logicamente, isso tudo é por conta dessa onda toda agora de crime, né, organizado, se utilizando terceiro setor, igrejas e tudo mais. Então, eu só queria, na verdade, dar esse aviso para poder ficar de olho. Se isso, de fato, vai ficar valendo já a partir para 2027 e todo mundo vai ter que entrar nessa dança, e aí vai ter que se buscar o pedido de isenção, vai ter que ver, se eu não me engano, só as OCIPs que renasceram das cinzas, né, da época lá do Fernando Henrique, que vão gozar ainda dessa isenção automática. Mas, enfim, é só para a gente ficar de olho, beleza? Perfeito. Atualmente a gente não, inclusive não tem enquadramento como CIP, a gente não tem, a gente até um tempo atrás olhou para ver a isenção tributária a nível, foi estadual ou municipal, Flávio, mas daí era algo que era um pouco mais difícil de enquadrar a Exoc Brasil dentro deles. Então, desculpa, Natália, perdão, antes de eu responder, se quiser complementar, não sei se é relacionado ou se é outro ponto. Prefere que eu siga e depois faça a pergunta? Isso é Ah, outro tá. ponto. A gente olhou sim, Marcelo, aqui a nova lei ah, Dani Rosa. Eu não consigo falar a sigla ali corretamente, mas a gente acompanhou para tentar para fazer essa adequação. O que a gente tinha visto aqui, as disposições que a gente tinha já eram suficientes e algumas delas eram mais em relação a práticas, né, do que tá necessariamente no estatuto. Então, essas que eram mais relacionadas à prática do que está no estatuto. A gente não incorporou já diretamente, até para ter essa flexibilidade, porque hoje em dia a gente não faz essas parcerias em que a gente recebe algum recurso de órgãos públicos. Mas foi um dos pontos que a gente ficou de olho. A gente fez várias pequenas alterações nos estatutos para, se eventualmente precisasse, a gente conseguir ter ter as contratações com as parcerias, né, com organismos públicos. Um dos pontos também que a gente não foi tão a fundo nisso foi justamente numa discussão que a gente teve embora brevemente, essas alterações legislativas que estão vindo, por causa tem um monte de proposta de lei recente agora em decorrência da CPI das ONGs e tudo, e aí se a gente mudasse algo agora para ter que mudar algo mais substancialmente depois, ia ser um pouco de energia gasta ali desnecessariamente, então a gente também está esperando para ver se tipo, precisar fazer alguma alteração mais compreensiva, mais ampla, deixar o cenário estabilizar um pouquinho mais. Eu não sei se faltou algo da pergunta que você colocou, que eu tinha que responder. Está no nosso radar e também colocar isso, mas não sei se faltou algum ponto. Não, na verdade, só para passar para a Natália, porque é o seguinte, não se faz política pública sem disputar o orçamento público, né? Então, eu queria saber se dessas modificações que estão sendo feitas, seria também para poder abrir a possibilidade. E por que eu estou falando isso? Tem um tema que toca muito os objetivos da AISO, que é o FUST. E o FUST é dinheiro público, né? E, inclusive, a Paula Bernardi, né, que é a nossa representante da sociedade civil no CGFUST, esse ano não, na próxima reunião, agora em abril, calma aí que passou uma jaguatirica aqui, agora em abril, ela vai fazer a proposição que a gente encaminhou pela sociedade civil para poder permitir que recursos do FUST
possam ser direcionados para entidades sem fins lucrativos e entes públicos, porque isso está na lei, mas não está regulamentado ainda dentro das doações orçamentárias e nem dentro das resoluções do FUST. Feito isso, isso abre uma oportunidade fantástica por conta do papel que a AISOC tem e desse hub, né, que a AISOC também é, para executar várias ações que estão diretamente ligadas a políticas públicas, para poder ser uma entidade proponente, mesmo que seja até como uma entidade de guarda-chuva, como ela já é hoje, né, de poder atender vários projetos com vários parceiros. Então, eu queria salientar não só isso, mas o fato de se criar ações orçamentárias para políticas públicas sociais ligadas à inclusão digital, a acesso à internet, né, conectividade significativa e tal, isso abre a chance, de fato, da AISO que poder captar esses recursos. E aí, por isso que é a preocupação de olhar para o Miros, que é agora o último, 2025, que eu vou citar só uma das coisas que apareceu lá. Tem que ter transparência, por exemplo, na publicação de quando for captado o recurso público, de dizer quais funções que estão executando ali aquela política e quanto que cada uma dessas funções está recebendo, por exemplo. É uma coisa muito detalhista, né? Mas é o que está no Miroski. Então, eu só queria fazer essa colocação, e logicamente nada impede de depois fazer uma leitura mais aprofundada e ver se realmente essas coisas estão ali e se é de interesse também que estejam, né, no estatuto, e depois isso pode ser feito numa extraordinária, não tem problema. Mas só para poder destacar isso, beleza? Perfeito, obrigado. E com certeza vai ser. A gente agradece essa disponibilidade para colaborar conosco nisso. A priori, pela análise que a gente fez ali, mais de um nível mais superficial, o estudo estava adequado para poder ter as considerações, mas é bom ter essa revisão com mais detalhe depois. Natália? Na verdade, a minha é outro ponto, é o ponto das diretorias sem designação específica. Eu queria, na verdade, só mais a nível de curiosidade, entender a ideia de ter mais duas diretorias e também como funcionaria. Seria uma coisa ad hoc, por exemplo, a diretoria, em um determinado momento, pode ser qualquer época do ano, pensaria, no que tem a necessidade de criar mais uma diretoria e a partir de então teria uma eleição meio que fora desse período inicial e seria uma coisa extra ou seria como pensando de um ano para o outro, só para entender um pouco como que a ideia de como que seria isso e qual foi a necessidade que vocês identificaram para ter essas duas diretorias adicionais, caso necessário, né? Perfeito, obrigado, Natália. A questão que levou a gente a pensar nessa diretoria era basicamente como a gente tem um corpo diretor de voluntários. Flávio, você abriu o microfone, você queria responder? Não, 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 ficou aberto aqui. Pode. Ah, tá. Como a gente tem o corpo diretor de voluntários e às vezes, como a gente já percebeu, tem momentos em que parte grande da diretoria está muito ocupada também com outras demandas, né? É, Às vezes, para poder tocar o projeto, ou para poder pegar novos projetos que estão aparecendo, estão sendo oportunizados, a gente não tem mão suficiente para poder trazer eles, né, e tocar eles, envolvendo alguém da diretoria, que é sempre bom estar participando, estar envolvido, acompanhando o que está acontecendo. E aí a ideia seria que nesses momentos em que está ocorrendo uma perda de oportunidade ou que nós não estamos conseguindo tocar em frente algumas atividades que consideramos importantes por causa dessa falta de disponibilidade de tempo, a gente poder ter esses cargos temporários e são colocados, eles são criados, né, mediante decisão de 2/3 dos membros da diretoria, é, e essas pessoas ajudarem na efetivação das atividades. Não sei se Flávio quer adicionar algo em relação a isso, mas é basicamente poder trazer mais gente para tocar atividades, projetos, quando tiver a possibilidade deles serem criados, mas a gente não tiver mãos suficientes para fazer isso. Sabe? Só para complementar, só para deixar claro que são diretores não eleitos, né? Não haveria uma Uhum. eleição, Natália. Não seria feita uma eleição, porque aí seria muito, muito complicado. A eleição tem todo um procedimento no estatuto, né? Convocar a assembleia e etc.
E a ideia justamente é fazer uma coisa bem ágil, né? Bem flexível, né? Quer dizer, diretoria sentiu necessidade, não está tendo mão para tocar algum projeto especial, alguma coisa, alguma função que surgiu num certo momento, né? Então se convida alguém, né? De própria diretoria aprova, se cria aquela função na diretoria por um prazo limitado, sei lá, 6 meses, um ano, 2 anos, né? E necessariamente com tempo limitado, né? Terminado, acabou aquela posição na diretoria. Tá? Então, é essa a ideia, é sem necessidade de uma eleição. A condição do que está ali para a criação dessas duas diretorias é sempre que tem que, no momento que elas são criadas, ela tem duração pré-determinada. Então, vai ser criada durante o período, como falar pelos 6 meses, um ano, e aí, acabou esse tempo, já encerrou essa criação das diretorias sem designação. Tá bom, obrigada. Consegui entender, sim. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, porque aqui no Instituto a gente tem mais ou menos essa situação. Só que para não confundir, porque eu acho que eu entendi o que a Natália levantou como questão. Né? Geralmente, diretoria, né? E aí a gente já olha logo ali para a diretoria, né, executiva, né, e tal, que são cargos eletivos, aí gera essa confusão, né? Talvez. Aqui a gente, até para poder não ter esse problema de estrutura organizacional, que também é uma coisa que geralmente passa por assembleia e tal, a gente criou figuras, se eu não me engano, depois eu posso dar uma olhada com calma lá, porque isso até é alteração que a gente vai fazer agora, na próxima AGO. Eram comissões, comitês. Eu acho que tem a figura do departamento, mas departamento é a estrutura organizacional. E aí, exatamente com essa mesma figura, de ser temporário, para poder atender ou demandas de projetos ou demandas específicas, né, que são levantadas dentro das atribuições, né, das atividades do Instituto e tal. Então, talvez o único comentário que eu faria era esse. Colocar como diretorias temporárias acaba confundindo um pouco com a questão da formação da diretoria executiva, né? Que é do Conselho de Administração, enfim, não sei qual é o nome que está no estatuto hoje da DAISO. Mas é isso. É uma das coisas que a gente tem particular aqui da AISA, que os funcionários são os diretores, né? Então, funcionários não, né? Que não são mais as pessoas que têm essa vinculação um pouco mais, vamos dizer, de um trabalho voluntário um pouco mais sério, no sentido de, não, péssima, péssima qualificação, mas dessa vinculação um pouco mais forte com uma entidade, seriam só auditores, mas não tem essas coordenações, fora um caso ou outro que o Flávio falou da Sofia, da Érica, que são exceções ali no tipo de relação que tem com a diretoria, mas para poder ter essa pessoa envolvida nas atividades cotidianas da Isaac Brasil, ela precisaria estar, por exemplo, fazendo parte das reuniões da diretoria, para esse nível mais de funcionamento do dia a dia, não de um projeto específico. A ideia é que essa pessoa participasse por causa das demandas geradas por um projeto específico ou de uma atividade específica, só que ela pudesse participar de todas essas atividades do dia a dia da Isaac Brasil. E aí a forma de fazer isso, apesar de gerar essa confusão, eu concordo plenamente, era colocar a pessoa como uma diretoria mesmo por falta de outros possíveis enquadramentos. Flávio, abriu o microfone? Eu acho que é isso, né? Todos nós somos, ao mesmo tempo, diretores executivos, mas não remunerados, né? Não existe a diferença entre um conselho, né, e uma diretoria, né? Uma diretoria e uma diretoria eleita e uma outra diretoria executiva contratada, né? Nós somos uma estrutura bastante mais horizontal, né? Em que a gente só tem esse nível aí, que é a diretoria executiva, em que todos são voluntários, necessariamente ninguém pode ser remunerado. Então, né, no fundo, é só colocar mais um ou dois voluntários nesse mesmo nível, né, de pessoas executivas que possam ajudar a carregar o piano num certo momento em que a gente sente necessidade disso. Né? É E o que a aí, gente tem até. Oh, desculpa, Flávio. não, não, vai em frente. Que até para deixar claro, a gente tem uns comitês, tem uns grupos de trabalho, mas a ideia, uma coisa importante que a gente tem é não sobrecarregar, né, os voluntários desses níveis dos grupos de trabalho, tentar deixar as atividades ali relativamente leves para manter esse engajamento indo. Então, a ideia de ter pessoa na diretoria é ser uma pessoa que
de quem parece ser exigido um pouco mais. Então, criar essa vinculação um pouco mais próxima. Bom, alguém mais teria alguma outra pergunta, né, comentário, sugestão para fazer? Né? Se não, eu gostaria de perguntar para os presentes se se sentem confortáveis para colocar em votação a proposta da diretoria de revisão do estatuto. Podemos colocar em votação? Alguma objeção? Não vendo objeções, e vendo várias manifestações aqui favoráveis, eu acho que nós podemos colocar formalmente em votação, então, a proposta de revisão do estatuto feita pela diretoria. E aí também, como no, no, no caso anterior da prestação de contas, né, eu sugiro assim, né, então, quem estiver de acordo, né, permaneça como está, né, ou e quem, se houver alguém que queira se abster ou que queira votar contra, por favor, se manifeste. Senão, vamos considerar que houve uma aprovação por unanimidade dos presentes. Todos de acordo com o procedimento? Não estou vendo nenhuma manifestação em contrário, estou vendo várias manifestações a favor, né? Então, podemos considerar, né, colocada em votação a proposta e aprovada por unanimidade dos presentes. Muito obrigado, gente, pelo apoio à proposta da diretoria, né? Como o Pedro bem explicou, não é nenhuma alteração fundamental na missão, na maneira como a gente se organiza, como realiza atividades, mas são vários ajustes muito mais de modernização, né? E até que de cautela diante de né, aumentar a transparência, tomar cuidado com as questões legais, né? Mas uma atualização que era necessária depois de tantos anos de vigência do estatuto atual. Muito bem, então, vencido esse ponto da pauta, né, a nossa pauta conclui com assuntos gerais. Eu não sei se algum dos presentes gostaria de trazer para a consideração da Assembleia algum outro assunto que considere importante nesse momento. Não estou vendo nenhuma manifestação. Considero, então, que não há nenhuma sugestão de outros assuntos para serem debatidos ou deliberados pela Assembleia. Então, acho que nós podemos encerrar a Assembleia, agradecer enormemente a presença de vocês aqui, né, e o apoio dado. Mais uma vez, agradecer enormemente ao nosso Conselho Fiscal pelo trabalho feito, pelo carinho aí, cuidado com as nossas contas. Agradecer aos outros membros da comissão eleitoral pelo trabalho que tiveram, agradecer ao Pedro, que foi principalmente ele, mas os outros membros da diretoria, né, que fizeram toda essa proposta de revisão do estatuto, né? Agradecer a Camila e o João, que estão entrando como novos membros da diretoria, agradecer o André e a Giovana, que estão saindo, né, pelo trabalho nos últimos anos, né? E acho que posso declarar encerrada a Assembleia, agradecendo a presença de todos. Eu vou parar a gravação nesse momento.